Fala galera, Timo Online, dessa vez com a análise de Meus 84 Metros Quadrados, um filme sul-coreano de drama e suspense que acabou de chegar à Netflix. E nesse filme vamos acompanhar o Song, que após gastar as economias de uma vida inteira para comprar um apartamento em Seul, ele descobre que sua parede guarda ruídos perturbadores, vizinhos hostis e segredos inquietantes. E galera, o filme é bem legal, ele tem um bom drama, um ótimo suspense e algumas reviravoltas. O drama é bem legal. Basicamente, vamos acompanhar a vida de um cara que apostou tudo em um apartamento e está sofrendo por isso. Tem que trabalhar em outro emprego de meio período, tem que fazer outras coisas para conseguir um dinheiro por fora para poder pagar os valores do seu apartamento. E no meio disso, vão ter vizinhos incomodando ele, barulhos estranhos, tudo para tirar a paz dele. Então, ao longo do filme, vamos vendo como ele fica cada vez mais atormentado e quanto isso faz mal para ele. Acredito eu que isso seja uma crítica sobre a insegurança mobiliária que existe na Coreia do Sul e como os jovens estão parando de investir em imóveis e indo morar de aluguel. Porque basicamente o filme inteiro é uma crítica sobre quão ruim é comprar um imóvel. E o suspense é excelente. É um suspense cheio de reviravoltas, completamente maluco, porque o suspense se baseia em apenas um ponto: quem está fazendo barulho. E é isso, o suspense se baseia apenas nisso. E a partir disso, consegue ficar muito interessante, ainda mais com os plot twists, as reviravoltas que vêm ao longo do filme. Porque ao longo do tempo que a história vai passando, 1001 possibilidades vão surgindo nas nossas mentes sobre o que será que está fazendo esse barulho. Será que é algum vizinho sacaneando ele? Será que é um fantasma? Será que é outra coisa? Será que é a estrutura do prédio? O que será que está acontecendo? E é essa dúvida que vai ficando até o final do filme. Basicamente, nos últimos 30 minutos é que essa dúvida é respondida. Os personagens, eles são ok's. História de fundo não tem, desenvolvimento não tem. O protagonista, ele tem uma história de fundo e é um pouquinho trabalhado, mas no geral não é. Mas também faz parte desse tipo de filme, que é um filme que se passa em um curtíssimo espaço de tempo. Então, não tem muito tempo para trabalhar os personagens e nem desenvolver eles. Agora, a atuação é maravilhosa. Todo mundo está atuando muito bem, dos principais até os secundários. Todos conseguem passar pra gente o sentimento dos personagens. Todos são muito convincentes. Cara, atuações perfeitas. E a dublagem também é muito boa. É uma dublagem convincente. É uma dublagem que as vozes combinam com os personagens. E é uma dublagem que também consegue passar pra gente todo o sentimento dos personagens. Mas no caso, eu achei o áudio original um pouco mais dramático, com um pouco mais de sentimento. Então, por conta disso, eu preferi assistir no áudio original do que dublado dessa vez. Então galera, se vocês gostam de drama e suspense, deem uma chance e assistam, porque o filme é muito bom. E bom, agora eu falo do final. Se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, nós vimos que o culpado pelos barulhos era o Jin-Woo, o cara do apartamento de cima. E por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele era um ex-repórter que tentou investigar a juíza, que é dona da cobertura desse prédio. Por quê? Porque ele denunciou que a construção estava irregular, que as paredes eram muito finas, mas tudo foi acobertado pela juíza, porque a juíza também era uma das investidoras do prédio. Mas por que então ele fazia isso com o Oh-sung? Todo esse barulho, porque ele viu o Oh-sung como o alvo perfeito. É um cara jovem, trabalhador, que economizou bastante para poder comprar o seu apartamentozinho. Só que aí, devido aos barulhos, ele iria se suicidar. Sim,
O plano dele era fazer o Oh-song se matar. E como ele fez isso? Basicamente, ele estava de conluio com os outros condôminos, os donos dos outros apartamentos, para assim eles todos fingirem que ele é o culpado de tudo, que ele é o culpado dos barulhos, que ele que estava fazendo todos esses problemas, porque assim iria atormentar a vida dele. E nesse meio tempo, o Jin-Ho, ele estava gravando tudo, manipulando, editando, tudo para parecer que o cara entrou em surto, que ele matou pessoas, machucou pessoas, porque assim iriam ver o quão ruim são os barulhos que tem nos apartamentos, tudo porque alguém decidiu baratear os custos. Ou seja, o repórter Jin-Ho é um cara meio malucão, apesar que ele estava certo, porque no final a própria juíza falou que sim, esse era o plano deles. Basicamente, eles barateavam os custos, assim mais pessoas poderiam comprar. Só que, a partir do momento que elas compravam por um preço alto, os barulhos iriam incomodá-los, então eles venderiam por um preço abaixo. Aí, a juíza iria comprar. Tanto é que a juíza comprou o apartamento do Jin-Ho, do Oh-song e também daqueles vizinhos de baixo. Ou seja, é tudo um grande esquema para que a juíza e também a construtora consigam lucrar em cima de pessoas com esperança de ter um apartamento em Seul, na capital. Então, no final de tudo, o que podemos dizer? O Oh-song apenas estava no lugar errado, no dia errado, na hora errada. Ele acabou virando um alvo nesse esquema para que pudessem provar sobre a falcatrua, a corrupção da juíza e das construtoras. Então, de fato, o problema nunca foi com ele. Ele só era um bode expiatório. E no final, quando ele volta para o apartamento e novamente ouve os barulhos, ele começa a achar graça. Por quê? Porque nada mudou. O cara estava certo. Tá tudo barateado. Os barulhos vão continuar de baixo e de cima. Pessoas morreram, apartamentos explodiram e ainda assim nada mudou. Nada vai mudar. E é isso. A justiça não vai querer fazer nada. Até porque, além da juíza, também devem ter outras pessoas envolvidas nesse grande esquema de corrupção. Inclusive, aquele último advogado que falou com ele no final. O jeito que ele perguntou, ali com certeza ele também estava envolvido no esquema e queria saber se ele sabia de alguma coisa. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!